Bom, vamos ao nosso princípio aqui. Vamos à introdução do nosso projeto de interpretação no IUD. Bom, nós temos aqui, vamos falar um pouco sobre as letras, sobre os pictogramas, sobre a cosmologia e sobre a transcrição, certo? Vamos comentar e entender a questão de cada um. Nós trabalhamos com o alfabeto, nós temos o alfabeto romano, né? Leva-se então também toda a interpretação romanizada, grego, latina, romana. Então nós temos isso aqui, hoje nós vivemos sobre a relação romanizada, né? De leitura, interpretação, e assim nós temos um conceito, né? Então as nossas formações aqui de comunicação são baseadas em letras, processo romano. Nós temos aqui, esse próprio contexto aqui é romanizado. Então, letras é esse fundamento de entendimento que nós temos. Pictogramas. Pictogramas são os desenhos que vamos falar em cima de todo o processo sinaítico, proto-sinaítico, correspondente ao projeto IUD. Por exemplo, o VAV, a letra VAV, que é como um Y, Nós temos o touro, touro. Nós temos um rei, que é um homem com os braços levantados. Isso aí depois vocês vão ver bem direitinho nos gráficos. Então, os pictogramas têm sua relação. Esses pictogramas que vão ser interpretados em cima desse processo que nós temos. Temos a cosmologia. O que é a cosmologia, Franco? Por que isso está envolvido no projeto IUD? Porque é através da cosmologia que ele faz com que os pictogramas refletem para o nosso entendimento. Então, nós temos uma cosmologia, nós temos uma ação, nós temos esta ação é refletida em desenhos de pictogramas, e então temos o entendimento ao nosso consciente hoje através dessas letras e formação de palavras, certo? E nós temos a transcrição, Franco, essa transcrição, como ocorre? Bom, nosso processo de transcrição aqui é exatamente, não colocamos a opção tradução, nós colocamos a opção transcrição. Porque o processo de transcrição por exemplo, é como o DNA. Você tem uma molécula de DNA, vamos apagar aqui, que não mais importa, está no vídeo já gravado, só voltar. O DNA, nós temos uma molécula de DNA, nós temos os pares cromossomos, e é comum você ver esse processo de transcrição, tanto na ciência como na biologia, como em astronomia e processo de medição. O processo de transcrição é o RNA, é uma cópia que é feita. Então, cada partezinha dessa, na hora da cópia, que é registrada, que tem que ser uma cópia igual ao seu parceiro, esse processo de copiar para que o RNA reflita o real, refletir o real, que significa o quê? O que era originário. Então, o processo de transcrição é uma cópia do que pode se refletir no real. Isso na biologia e em outros campos. O nosso processo é da mesma forma. Por exemplo, nós temos uma palavra, uma letra, por exemplo, no caso o boi, Aí nós temos a onda, a força, o mar. Então, esse processo aqui nós poderíamos colocar como uma transcrição mais simples, seria a força do mar, a força das águas, porque aqui você tem um touro com força e você tem aqui o desenho pictograma que forma um mar, o oculto. Não? Nesse processo seria uma questão bem simples, ou a água força, a força do mar, dependendo do verso. Por que, Franco? Porque quando o autor escreveu o Pentateuco ele é um testemunho de algo que foi visto e transcrito. Então, foi visto algo
né? E isso foi transcrito através de pictogramas, né? Que eu posso então refletir o que era. Então o processo foi esse. Então basicamente o que Moisés viu, que não entendemos como é, claro, a percepção dele, mas ele fez uma transcrição, uma informação, uma exclamação do que ele viu. Então esse é o processo de transcrição que Moisés fez. Ele observou, viu e transformou em pictograma. Por exemplo, Moisés viu a força das ondas, a força do Mar Vermelho, estou dando um exemplo, certo? E ele colocou no verso, por exemplo, a força das águas. A força das águas. Então você tem o que? Ele escreveu a força das águas. Então, a água especificamente, ele fez uma transcrição. Né? E aqui nós entendemos justamente um Fzinho de força e um A de água. Então nós podemos fazer uma transcrição, entender o que aconteceu, refletindo o mais real possível. Então, esse é o processo básico que nós vamos trabalhar aqui no IUD e desenvolver com vocês uma característica para que possamos compreender passo a passo o que significa a cosmologia, bem como todo o alfabeto, né? Todo o alfabeto, né? Que compõe as 22 letras do povo da origem semita. Ok, pessoal? Bom, essa é só a ideia para a gente iniciar a interpretação. Ok? Vamos para o próximo.